Bom dia! Muito bom dia! Bom dia, Paula, tudo bem? Tudo ótimo, fui pega no flagra aqui, ainda bem que estou tomando minha aguinha bonitinha, que Tomando saudável. água, hidratando. Então, bom dia a todos que estão aqui conosco. Hoje nós temos uma live muito especial com a Paula, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o medo. A Paula é coach, mas eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouco. E eu sou a Michelle, eu sou pedagoga, sou consultora pedagógica aqui na Essenza. E hoje eu vou fazer a mediação da live da Paula, né? Vou deixar que a Paula se apresente. Então, Paula, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você em mais uma live da Essenza, né? Esse espaço tão maravilhoso, terapêutico, cheio de soluções para o nosso bem-estar da querida Williane. Então, estou muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema super importante, né? E que eu passei por muita coisa pessoal, profissional, então por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse tema. Eu sou coach, sou mentora, né? Tenho alguns cursos aí online, venho há alguns anos me especializando na área de comportamento e desenvolvimento humano. Então, fiz formações de coaching e mentoring, fiz curso de neurociências aplicadas à gestão, estudei análise transacional, então eu venho há alguns anos me aprofundando nessa área de começar a entender como é que a gente funciona, para quando a gente entender isso, a gente começa a poder ter escolhas. Eu sempre digo consciência é poder. Então, quando a gente traz para a nossa consciência, a gente passa a ter poder de escolha, né? Quero ir por aqui, não quero, esse resultado está indo legal, não está indo por quê? Então, como é que eu mudo isso daqui? Então, essa é a minha grande área aí de paixão e que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Que bacana! Então, eu acompanho a Paula, acompanho a rede social da Paula, né? Ela sempre faz posts ali muito bacanas, de reflexões profundas, né? Sobre as nossas condutas, nossas escolhas. E o que você pode nos contar um pouquinho, Paula, sobre o medo? Né? Todo mundo sente medo, só quem é inseguro tem medo. Como que é isso? Todos nós passamos por esse sentimento do medo. Como é que funciona? Todo mundo não, acho que basicamente só quem é humano. A gente tem essa tendência, né, de confundir às vezes que uma pessoa segura, eu quero ser uma segura para que, para não sentir mais medo. Não. O medo é uma das 5 emoções básicas do ser humano, né? Todo mundo sente medo. O que muda? Muda do que cada pessoa, de repente, sente medo, né? O que provoca o medo em cada pessoa, a forma como a pessoa muitas vezes expressa esse medo e o que ela faz com isso, com a chegada do medo. Então, lá no primeiro ponto, né, de o que gera o medo. Tem pessoas que, meu Deus, vão escalar o Everest, se jogam de paraquedas, né? Tem escolhas assim, onde o risco de vida é muito real. E tem um super medo de ficar num relacionamento sério, ou tem medo de, né, empreender, enfim. Tem medos que você fala, meu Deus, como é que pode uma pessoa que parece tão corajosa? Então, o que gera medo é muito diferente, varia muito, né, de pessoa para pessoa. A segunda coisa é como é que a pessoa expressa esse medo. Eu vejo comportamentos muito diferentes, assim. Tem gente que, quando tá com medo, fica extremamente tenso, né? Fica calado. Tem gente que não para de falar, já percebeu isso? A pessoa tá nervosa, ela fica falando ali loucamente, nunca mais para de falar. Tem gente que faz piadinha, né? Tem gente, eu já fiz muito disso, de chegar em reunião, assim, meu Deus, tinha que apresentar número tenso, tinha que falar sobre coisa tensa, e de repente começa a soltar umas piadinhas, né? Para poder se sentir um pouco mais tranquilo, para poder dar aquela quebrada no clima da reunião. Então, a forma como expressa esse medo também muda. E, por último, terceiro ponto que muda bastante de pessoa para pessoa é o que a pessoa faz com medo. Tem gente que trava, tem gente que enfrenta, tem gente que nem olha, nem busca, né? Mas será que eu tô com medo? Que medos eu tenho? Tem gente que cavoca, não, quero ver, quero enfrentar, enfim. E tem gente que simplesmente trava. Então, no geral, sim, todos temos medo, é uma das emoções básicas do ser humano, mas muda muito esses 3 fatores que acabei de comentar aí. Olha o Jefão aí. Tudo bem, Jefão? Bom dia! Bom dia, querido. E o que o Jefão tá falando aí fez muito sentido. Até fazer um parênteses rapidinho aqui. Eu estava nessas últimas semanas atendendo uma empresa, né? Estava falando sobre agilidade emocional, fazendo um trabalho com todo o grupo de colaboradores.
E a líder dessa empresa, depois, né, quando a gente já estava avançado ali, falando, né, sobre o entendimento dos medos, como é que eles aparecem, enfim, ela falou assim, Paula do céu, você falando aí agora, né, a gente fez alguns trabalhos, alguns exercícios, ela falou assim, eu percebi que eu tenho medo de ter medo, eu nego o medo, mas porque eu sinto medo de ter medo. É exatamente esse comentário que o Jafão trouxe aí. Tem gente que fica nessa casca forte, né? E na verdade tá, não vou olhar, porque se eu olhar, eu não sei o que eu vou fazer. E enquanto não olha para o medo, não resolve a situação. Então, Jafão, obrigada, já chegou contribuindo aí, fez muito sentido esse medo de ter medo. Esse medo de ter medo, né, Paula? É interessante os aspectos que você fala ali do medo, o que o medo faz com a gente, né? Essa coisa de ou te paralisa, ou te deixa até como se fosse numa situação de euforia, de nervosismo, né? Como você comentou, às vezes fala demais, às vezes dá até risada. Eu tive uma situação muito séria na minha vida, e a minha irmã ficou muito brava comigo, porque eu estava tão nervosa, eu estava com tanto medo que eu não conseguia parar de rir. E a minha irmã não conseguia entender. Depois ela entendeu, né? Mas, assim, esse medo paralisante, esse medo que mexe com as nossas emoções é muito interessante, né? E a forma como a gente lida com ele, parece que você precisa ir passando por isso para você ter uma maturidade emocional para aprender a lidar com seus próprios sentimentos de medo, né? Então, a gente vai passando por uma maturação ali. E o medo de ter medo é horrível, né? Tipo assim, parece que vai criar até uma ansiedade na gente, né? O medo de ter medo. Tipo, do que está por vir, do que eu não sei, do que é incerto, né? Do que eu não controlo, do que eu não sei lidar ainda, né? Exatamente. E daí, Paula, tem aquela questão, né? Como que a gente percebe, como é que a gente começa a fazer a própria leitura para saber que o medo está chegando, né? Tem a ver com isso, a gente começa a entrar num processo de ansiedade, né? Começa a pensar demais. Como que é isso, será, para gente? Esse é um passo bem importante de a gente identificar os sinais, né? Então, o medo dá sinais, assim como a alegria dá sinais, a tristeza dá sinais, as emoções elas vão dando sinais na nossa mente, no nosso corpo, enfim. Então, é começar a se perceber, né? Começou, de repente, tá chegando uma situação onde você está aumentando, de repente, o nível de ansiedade, você percebe a tua respiração ficando alterada, o pensamento acelerado, começa a vir, às vezes, o pessimismo, né? Começa a chegar um monte de pensamentos assim de, meu Deus, pode dar errado isso, pode acontecer aquilo. A gente começa a criar né, ferver, assim, de possibilidades, muitas vezes negativas. A gente pode procrastinar. Esse é um ponto super importante. Eu até fiz um post esses dias lá no Insta falando sobre isso, que muitas vezes a gente conecta a procrastinação com falta de organização, com falta de energia, com falta de motivação, com preguiça. E muitas vezes, a gente procrastina as coisas que a gente tem medo. A gente tem medo da decisão que a gente vai tomar, a gente tem medo de tomar aquela atitude que vai resultar em algo que eu não sei como é que vai ser, e a gente acaba procrastinando. Então, ficar atento a esses sinais, né, antes de uma conversa importante, ou de uma reunião importante, ou de uma decisão, uma atitude importante, ficar atento quais sinais que o medo normalmente te dá. Começa a perceber isso, anota isso, e você vai começar a se conhecer, porque, de novo, né, ele dá sinais completamente diferentes para cada pessoa. Opa. Perceber esses sinais te permite ficar ligado, opa, olha aqui, tô me sentindo nervosa, tô ansiosa, o que é? É medo? Ou tô procrastinando muito começar alguma coisa, o que tem? Que medo pode ter aqui? Então, começar a dar uma cavocadinha ali para entender o que vem. E aí, só é claro, importante a gente entender que existem também níveis de medo, né? Você trouxe, né, que às vezes o medo paralisa. Existem medos que a gente precisa olhar num nível de profundidade maior. Muitas vezes tem um trauma, tem alguma coisa que você vai precisar procurar algum tipo de terapia, né? Então, seja a psicoterapia, a psicanálise, uma constelação familiar, um reiki, um monte de coisa que tem aí na essência de solução, né? Para a gente olhar e começar um processo de cura.
Ou existem medos que um processo de mentoria, um processo de coaching, onde você tem o medo, mas é algo que você consegue parar, organizar, planejar e ir dando pequenos passos até que você vá musculando a capacidade de enfrentar esse medo, né? Então, eu acho importante a gente começar a observar esses sinais, como é que isso aparece na minha mente, no meu corpo, para entender em que nível que está isso, que tipo de solução eu posso buscar. É interessante, né, Paula? É como se a gente entrasse em mecanismos de proteção em relação ao medo, né? Quando você fala da procrastinação, eu estava pensando, né? Essa semana ainda você falou da procrastinação, né? Eu estava lendo o seu post, e a procrastinação da impressão, né, é uma carapuça de proteção que a gente faz em relação ao medo, né? É interessante, a gente sabe do medo, alguns a gente sabe identificar, né? E a gente faz isso como um mecanismo de proteção para a gente não enfrentar aquilo, né? A questão também de enfrentar os outros também é uma questão, né, que leva muita gente a pensar, né, antes de agir em várias situações. E como é que a gente age assim, Paula? Quando a gente consegue identificar, a gente está aprendendo a olhar para o nosso corpo, a gente está aprendendo a olhar para os nossos comportamentos, para a nossa conduta, olhar para dentro, né? E quando a gente sabe identificar, né? Quando o medo aparece, o que a gente faz? Como que a gente articula isso na nossa vida? Legal, vou falar, Mi. Quero aproveitar, ó, quem estiver aí assistindo a gente, por favor, gente, a gente tem aqui, né, uma organizaçãozinha mais ou menos do que compartilhar com vocês, mas por favor, tragam aí suas perguntas, suas dúvidas, seus medos, de repente a gente pode aqui, né, dar uma ajuda aí. Então, por favor, compartilhem aqui com a gente o que vocês tiverem de dúvida, a gente vai encaixando aqui na nossa conversa. Mi, o que fazer? Eu acho que existem alguns caminhos, né? A primeira coisa é a gente entender. Eu, particularmente, agora eu vou abrir a caixa preta aqui, né? Gente, Opa! eu sou... Vocês pode não parecer, mas eu sou uma medrosa. Gente, eu sou uma medrosa. Eu tenho medo de um monte de coisa. Posso fazer uma lista aqui para você, Mi, do que eu tenho medo. Eu tenho medo de altura, tenho medo de pensar em ficar embaixo d'água, fazer mergulho. Eu tive muito medo e procrastinei pra caramba, entrar nas redes sociais, me expor. Aí quando eu comecei só com, né, fotinho, só com textinho, vídeo já, mas ao vivo nunca, vídeo primeiro gravado, que eu podia editar 200 vezes. Então, eu tenho um monte de medos aí, né? Qual que é a diferença? O que eu faço? Eu começo a mapear esses medos e olhar o que é que faz sentido eu gastar a minha energia e trabalhar, e o que é que faz sentido eu falar, cara, isso aqui tá ok, vai ficar aqui do ladinho e eu não preciso enfrentar 200% dos meus medos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem rápido aqui. Eu tenho um pouco de medo de altura, mas sempre subi morro. Já subi morros, assim, complexos de ficar entre ida e volta, sei lá, 6 horas subindo e descendo, enfim. Aqueles que têm ganchos, correntes. Aí, esses tempos atrás, acho que faz uns 2, 3 anos, eu fui num morro simples, assim, de subir. Tinha ali uns ganchinhos para ter que subir, umas correntes, mas num nível que eu já tinha subido nesse morro, super tranquilo. Mas eu fui num dia pós-chuva. Então, estava úmido, estava escorregadio. E o que aconteceu? Na hora de eu descer esse morro, eu não conseguia alcançar para eu continuar descendo. Resumindo, travei 5 minutos. O meu marido, na época, namorado, falou, pode vir, eu te ajudo. Eu travei. Eu fiquei 5 minutos ali travada. Eu falei, gente, vão ter que chamar um helicóptero, eu vou ficar aqui nesse gancho. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nossa! Foi desse jeito. Bom, enfim, deu tudo certo, consegui descer, beleza. Desde então, subo o morro, subo. Desde que não tenha aquelas complexidades de gancho, de corrente. Por quê? Porque subir morro não faz a menor diferença na minha vida. Subir morro é uma coisa que não é uma competência que eu preciso para viver bem, para... Cara, tá tudo bem. Se é aventuras, né, subir e descer, tá tudo tranquilo. Se é um negócio de maior complexidade, cara, eu não vou olhar para isso agora. Talvez um dia eu olhe agora, não. Tô bem de boa, tô bem tranquila. Agora, os meus medos, por exemplo, em relação à exposição, mídias sociais, etc. Cara, eu quero que o meu negócio dê certo. Eu quero ajudar um monte de pessoas. Eu compartilho lá no meu Insta um monte de coisas profundas, tento deixar numa linguagem muito simples.
Mas eu recebo todo santo dia a gente falando, Paula, meu Deus, você não sabe quanto esse conteúdo me ajudou. Cara, isso alimenta a minha alma. Isso faz que para mim tudo já valeu a pena. Olha só. Então eu chego em muita gente. E aí eu falo, cara, é um medo que eu vou ter que enfrentar, que eu vou ter que organizar. E fui colocando na minha cabeça o quê? O que eu quero com isso aqui? Eu quero, poxa, ter conteúdo bom. E aí eu entendi que para eu ter conteúdo bom, eu precisava fazer uns conteúdos mais ou menos. Eu precisava começar a fazer vídeo gaguejando, aparecer em live e cometer uns erros. E eu precisava passar por esse processo. E é claro, a gente pode criar estratégias, que é o quê? Vamos pensar o seguinte, o medo, ele tem um recado muito importante para nos dar, que é o quê? Perigo. Paula, tô vendo algum risco. Então, o que eu comecei a fazer? Pois, vamos lá, exposição de mídia social. Que riscos eu vejo? As pessoas podem criticar, elas podem não gostar, elas podem contrariar a minha opinião, Comecei a mapear os riscos. Quando você mapeia os riscos, você cria já na coluna do lado, pensa no Excel, né? Aqui tá mapeado os riscos, na coluna do lado você já coloca, olha, vamos lá, para a crítica, o que eu posso fazer? Né? Para que de repente falar que isso, o que eu posso fazer? Quando eu fui empreender, inclusive a Willy, a Amada, me ajudou muito nesse processo, a gente fez um exercício de entender qual era o meu grande medo. E eu mapeei vários. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro, eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de decepcionar as pessoas que eu amo. Eu listei todos os meus medos. E do lado eu fui colocando medo de ficar sem dinheiro. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma poupança prévia e ir guardando dinheiro desde já. Posso ir atendendo pessoas enquanto eu estou no emprego para ir juntando esse dinheiro para ficar com uma reserva de emergência aí de uns 6 meses, 1 ano. Ai, medo de não dar certo. O que eu posso fazer? Cara, eu posso falar com pessoas que já passaram por esse processo, posso pegar dicas com quem já está empreendendo. Como é que foi no começo? Quais erros essas pessoas cometeram? Como é que elas fizeram, né? As pessoas que deram certo e as pessoas que não deram. Fui investigar, levantar informação, né? Para quê? Para eu criar estratégias para fazer dar certo, né? Então, eu acho que esse processo de, primeiro de tudo, identificar, opa, eu tô com medo? E aí, medo de quê? A gente precisa fazer essa pergunta, medo de quê? E não para na primeira resposta. Vai fazer medo, coloca lá 5, 6, 7 tipos de medo diferentes. E começa a tentar criar estratégias para lidar com cada uma dessas coisas que você mapeou. Esse é um caminho sensacional para a gente trazer para a consciência. O problema é que muitas vezes a gente percebe que a gente está com medo, a gente age de 2 formas. Ou, ai meu Deus, travei. Não, agora eu não quero olhar para isso. Em outro momento eu olho para isso, dá aquela, né? Foge, né? Vou então fala, quer saber? Vou encarar, vou com medo mesmo. E esse é um ponto muito perigoso, a gente já vai falar sobre isso, mas o que eu estou convidando aqui a fazer é, escuta o medo. Entende os riscos que essa emoção, que o teu inconsciente está enxergando e que você, de repente, ainda não trouxe para a tua consciência. Isso vai permitir que você vá criando estratégias para fazer que a tua escolha, a tua decisão tenha a maior chance possível de dar certo. Perfeito. Até eu vou, com a tua fala, eu vou fazer uma junção com a pergunta ali do Jefão, né? Mas primeiro deixa eu ler aqui da Willy. Bom dia, meninas. Reflexões muito provocativas sobre os medos. Tenho vários para cuidar por aqui. E é bem isso, né? A gente cuida dos medos. E olha que bonito isso que a Willy trouxe, né? Tem vários para cuidar aqui. Não é para lutar contra, não é para cuidar, é dar colinho, né? Ele está pedindo um colinho, dá um colinho, escuta o que ele tem para dizer. Medos das pessoas, às vezes, eles necessitam de um acolhimento também, né, Paula? Com certeza. De quem está próximo, de quem apoia, né? Porque às vezes o medo, as pessoas julgam demais, mas às vezes as pessoas elas têm uma certa dificuldade de acolher um pouquinho também, né? Com e daí, certeza. Ai, desculpa, Paula. E daí, a pergunta do Jefão tem tudo a ver com o momento que várias pessoas estão vivendo hoje, né? Eu estou passando por esse processo também, você também passou. O medo de exposição tem a ver com o medo do julgamento? Está muito conectado.
né? A gente não pode negar que está muito conectado. Primeiro tem a ver também com o medo de dar errado, né? A gente não quer que dê errado. A gente não quer fazer, de repente, um post, aparecer num vídeo, aparecer num negócio e vir uma chuva de críticas. Ou você ficar gaguejando, não conseguir falar nada. E daí você pegar a tua... Porque a crítica pode ser externa, mas ela pode ser interna, né? A gente pega aquela chibata, a gente tem uma mania, a gente tem uma chibata de estimação que qualquer rinho, qualquer deslize a gente pega, né? Então, essa crítica, esse julgamento, ele pode ser externo ou interno. Então, as pessoas que buscam muita perfeição, que querem fazer a coisa uau, elas procrastinam muito, elas vão adiando. E daí, o que acontece? Quanto mais você adia, mais você está deixando de se permitir e aprendendo na caminhada. Né? Porque o aperfeiçoamento vem com o quê? Com o fazer, melhorar. Você me trouxe isso, né, Mi? A gente estava numa conversa aqui antes da live começar, e a Mi comentou, nossa, Paula, eu que te acompanho, vi uma diferença no teu Instagram, nos teus posts, na forma como você compartilha, que foi muito legal. Então, eu me expus muito, e me expus a erros, e fui ajustando. Isso me permitiu ir crescendo, e eu até postei um vídeo esses dias. Hoje eu olho porque eu criei há 6 meses e dá uma vergonha. Dá uma vergonhinha. E daqui 6 meses eu quero ter vergonha de novo do que eu estou criando hoje. Por quê? Porque isso quer dizer que eu estou continuando a evoluir, que eu estou continuando a arriscar, continuando a buscar crescer. Agora, esse medo que o Jafão está trazendo sobre o julgamento alheio, o julgamento externo, ele tem uma fonte que é complicada, que é o quê? Se a gente for pensar nos nossos antepassados, a gente vivia em bando para poder sobreviver. Para a gente poder sobreviver, a gente tinha que viver em bando, caçar em bando, se proteger em bando. Isso aumentava a nossa chance de sobrevivência. Quando alguém era expulso desse grupo, excluído desse grupo, a chance de sobrevivência era muito menor. Então, o que a gente veio conectando? A gente está falando em termos de cérebro, né? Ao longo dos anos. Que a gente ser excluído, a gente ser julgado, a gente ser criticado excluído, reduz a nossa chance de sobrevivência. Então, a gente tem uma necessidade de aceitação, de elogio, de fazer parte desse grupo, de ser aceito por esse grupo. E aí, quando a gente fala de internet, o grupo é... Nossa, você não controla. Essa comunidade, né? Porque a gente vivia em comunidade, era tudo comunidade, né? Aí, quando cai na internet... você não consegue administrar o que os outros pensam, o que os outros vão escrever, né, Paula? Perfeito. Então, esse nosso medo, ele é muito real. Tem até um último estudo de neurociências, super interessante, que mostra que foi feito um estudo, né, um teste, com uma pessoa que passava por, né, pancadas no braço, na cabeça, enfim, levava ali umas madeiradas. E para quê? Para monitorar qual área do cérebro estava apontando sinais de atividade. E essa pessoa depois passou por um jogo onde ela era excluída do grupo. E a área cerebral que mostrou atividade foi praticamente a mesma de quando existia dor física. Então, olha só que maluco isso. Para o nosso cérebro, eu não estou falando para a gente aqui racionalmente, conscientemente, mas para o nosso cérebro inconsciente, a dor física e a dor da rejeição, a dor da exclusão é praticamente a mesma coisa. Agora, a gente precisa trazer para consciência, precisa fazer o quê, né? Eu sempre falo, aperta o F5, dá uma atualizada aí no sistema. Para quê? Para a gente entender que, né? Essa coisa da comunidade, da aceitação estar ligada à minha sobrevivência, hoje, aqui agora, em 2021, já não faz mais tanto sentido, né? Tá tudo bem se alguém, de repente, não gostar de mim, ou não gostar da minha atitude, ou não gostar da forma que eu faço, tudo bem. Você tem aí o teu núcleo de pessoas que te amam, você não precisa ser amado. Isso é uma coisa que eu bato muito na minha cabeça. Você não precisa ser amado por todo mundo. Aliás, você não vai. Não é que você tente muito, né? Então, olha para as tuas crenças, olha para o que faz sentido para você. Faz essa conversa interna, tenha clareza do que faz sentido para você, começa a compartilhar. As pessoas que enxergarem sentido nisso também vão vir. Pode ser que venha a crítica? Pode. O que você faz com a crítica? Olha para ela.
Olha para ela com curiosidade. Esse é um exercício difícil, inclusive ainda é para mim, é um exercício que eu faço aqui de uma forma bem consciente. Chegou a crítica, o que eu faço? Eu olho para ela e falo, cara, o que essa crítica tem a me ensinar? O que essa crítica tem de conteúdo aqui que vai me ajudar a crescer? A outra parte, se tem, né, uma parte mais de, né, que não foi na bondade ali, que não foi na intenção de ajudar, limpa, né, joga na tua lixeira mental. E isso é um exercício, eu acredito assim, Paula, extremamente desafiador, porque nós não somos educados para ver a crítica como um processo de reconstrução de alguma coisa. A gente vê a crítica para o lado pessoal, né? Normalmente a gente se ofende, e a crítica realmente ela tem isso, né? A partir de uma crítica, nossa, a partir disso, o que eu posso melhorar? O que eu posso refazer? Só que a crítica, no primeiro impacto, ela parece que ela detona com as nossas emoções, com as perspectivas, né? Então, fica extremamente difícil da gente lidar. A gente não foi educado dessa maneira. Maravilhoso, Ni, o teu comentário. Desculpa, pode falar. A Josiane escreveu agora ali, ó, desculpa. E estava vendo exatamente isso sobre a crítica, no exercício de autocompaixão. Olha que maravilhoso. E isso que você trouxe da crítica não ser algo que a gente foi criado para, a gente não é educado para. Vamos pensar, você que é pedagoga, né, na escola, né? Por exemplo, quando você erra, você, assim, vamos lá, se você errou, você não passa de ano, você é reprovado, você volta. Não é suficiente para você seguir em frente. Então, o erro, ele é visto como algo muito ruim. E fala, né, inconscientemente, não é o suficiente, não é bom o suficiente. Não está o suficiente para poder continuar caminhando, para poder merecer fazer parte do grupo que acertou o suficiente e vai, né, caminhar para o próximo ano. Então, é um processo de reconstrução e ressignificação, assim, geral, do que o erro, primeiro de tudo, significa. Eu faço um trabalho diário aqui comigo, porque, obviamente, eu, como ser humano, erro pra caramba, erro em um monte de coisa, erro, né, com coisas que eu já achei que já estava super dominada, daí acontece um negócio diferente, né? A vida vem falar, você acha que você está expert nisso, então toma essa. É mais ou menos assim que vai acontecendo, né? E os desafios vão chegando. Então, lidar com o erro de uma forma de, opa, peraí, eu tenho batido muito na tecla de uma frase, o erro é uma etapa antes do acerto. É isso, O erro é uma etapa antes do acerto. Olha para isso com mais curiosidade, peraí, o que eu fiz errar? Eu não me preparei o suficiente? Faltou informação? Eu estava nervosa, eu estava ansiosa, eu estava braba, eu dormi mal? O que aconteceu? O que me fez cometer esse erro? Olhar com curiosidade, né? E peraí, então o que na próxima eu posso fazer? O que eu posso começar a fazer agora para que numa próxima oportunidade o resultado seja diferente? E olhar para o acerto também. Acertei, putz, fui super bem em algo. O que eu fiz de diferente? Olha com curiosidade, o que eu fiz de diferente? Como é que eu me preparei dessa vez? Né? O que eu fiz de diferente para dar certo? Você já está com, né, um caminho para nas próximas também poder fazer com mais qualidade ainda ou acertar como você acertou dessa vez. Verdade. Até lembrei de uma questão, Paula. Thomas Edison não acertou a lâmpada na primeira vez. Thomas Edison errou mais de 100 vezes. E ele disse assim que ele já sabia, se eu não me engano, 101 vezes de como não fazer a lâmpada. Continuar tentando, né? Então, assim, eu não recordo, porque essa frase eu trouxe uma aula de gestão há muitos anos para os meus alunos da faculdade, mas é mais ou menos por aí. Ele errou mais de 100 vezes a lâmpada. E ele não desistiu, ele continuou tentando. E cada erro ele pensava, então o caminho não é esse, vou tentar outro, né? Porque às vezes você tentar fazer sempre da mesma forma e tentar alcançar um resultado diferente não vai dar certo, né? Não tem como. Queria dar um bom dia ali para Val Rodrigues. Bom dia, Val. Bom dia, Josiane. Já compartilhamos aí a sua questão sobre a crítica, né? A Bruna Beira. Eu descobri que sou procrastinadora de carteirinha. Nossa, Bruna, bom dia.
E a Val também ali, ó. Muitos foram educados para acertar e realmente errar dá medo. E aí se trava muitas vezes o desenvolvimento e as conquistas. O que é o erro? Pergunta a Val. Acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre essa coisa aí da Bruna. Bruna, deixa eu falar uma coisa pessoal, tá? Lá vou eu, adoro abrir caixa preta em live, né? Bruna, olha só, essa coisa do autoconhecimento a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente usa o autoconhecimento de uma forma que a gente cria um carimbo pra gente. Quando há muitos anos atrás eu comecei a fazer um processo de terapia, que foi maravilhoso, mas o que eu fiz na minha caminhada? Eu me descobri uma pessoa insegura. E aí eu fiquei com essa marca pra mim. Eu sou insegura. E nesse eu sou insegura, eu não pensava como fazer dar certo um relacionamento. Eu achava que eu nunca ia conseguir empreender, porque eu me coloquei um carimbo no peito, assim, ó, Paula França Tissot, insegura. Então, pensa no seguinte, né? Graças a Deus, depois eu fui mudando um monte de coisa, fui começar a estudar um monte de estudo comportamental e eu percebi não, né? Mentira. Vi que a ciência mostra que a gente tem capacidade de desenvolver novas competências o resto da nossa vida. O que acontece? As coisas que a gente vê, dirigir, fazer feijão, passar delineador no olho, as coisas que a gente vê, a gente tem mais facilidade de enxergar o nosso progresso. As coisas que são comportamentais, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque ela não é palpável. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar de quais são as evidências de que você é uma procrastinadora de carteirinha. Quais são essas evidências? Você procrastina o quê? Você procrastina tudo ou você procrastina algumas coisas? Aí você vai começar a enxergar que muito provavelmente você procrastina algumas coisas. O que são essas coisas? Eu procrastino coisas... aí quando você começa a dar aquela cavocada, que eu tenho medo, coisas que eu não gosto de fazer, coisas que eu não enxerguei a verdadeira motivação. Então você tem que olhar a raiz de cada uma dessas coisas que você procrastina para você entender por que você procrastina elas, né? Se a coisa em relação ao medo, peraí, eu tenho medos a trabalhar. Quando você trabalhar esses medos, você vai perceber que você vai começar a entrar em ação. Quando falta uma motivação, né? Você fala, meu Deus, eu preciso levantar todo dia às 6 da manhã. Para quê? Porque eu li no livro O Milagre da Manhã, sei lá. Se para você não faz um sentido real, se você não enxerga que é importante você fazer aquilo, porque você vai ter o benefício A, B, C, D, E, e se você deixar de fazer, você vai continuar colhendo coisas ruins. Se você não tem essa clareza, você não vai fazer. E aí você fica lutando com essa coisa de, eu sou procrastinadora, sendo que, na verdade, você não tem um bom motivo para fazer aquilo, que está escrito no livro, que tem alguém fazer o que está todo mundo fazendo. Então, primeira coisa, cuida com essa coisa do eu sou, né? Procrastinar. Tira esse carimbo de você. Começa a olhar com mais curiosidade para entender o que você procrastina, né? O que você fica jogando para depois. Depois entende para cada uma dessas coisas qual a raiz disso. Começa a trabalhar na raiz, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença absurda na tua vida. Faz sentido aí, Mi? Com certeza faz sentido. Até agora surgiu uma dúvida minha. Manda. Isso tem a ver também com motivação, Paula, quando você faz esse paralelo, né, com a autoajuda. Às vezes seria uma autoajuda e, digamos, você comentou ali, pode não fazer sentido, mas tem a ver também até com a nossa motivação daí, para você enfrentar, não, eu tenho que acordar às 6 da manhã porque é importante para eu estudar, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Como que é isso? Eu digo muito assim, principalmente no curso de metas, né? Nem sempre a gente tá... A gente precisa diferenciar, Mi, o que é a animação do que a motivação. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Tem muitos dias que eu não estou super animada para criar conteúdo. Eu crio todo santo dia. Tem dias que eu não estou animada. Mas eu tenho uma motivação muito clara, que é o quê? Manter constância. E tem a ver com eu começo a assumir, não apareço, eu passo a não estar mais ali relevante. Então, eu tenho uma motivação muito forte que me faz ter disciplina. A animação, eu não tenho todo dia. Sei que eu tenho quase todo dia. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, quase todo dia. Mas a gente precisa, primeiro de tudo, separar.
Motivação é o que motiva a tua ação, é a tua razão de entrar em ação, independente se você está animado, se você está com energia ou se vai fazer se arrastando naquele dia. Mas é o que vai te motivar a entrar em ação. A animação é outra coisa. E aí a gente pode trazer para o mundo adulto. Qual adulto só faz o que gosta? Nossa. Só faz o que está afim? Só faz a parte do trabalho que... Não tem. Então a gente precisa também desromantizar um pouco essa coisa de vou estar... Não vai ter dia... mas eu trabalho com o que eu amo. Eu trabalho com o que eu amo, mas tem dias que, nossa senhora, ou tem partes do meu trabalho... né, quando eu preciso criar lá, né, plano de aula, que é uma parte super mais técnica, não é a parte que eu mais amo. Ler livro técnico tá longe de ser a parte que eu mais amo, mas é importante. Então, é trazer isso para a consciência, né? O que é motivação, que é o que vai motivar. Eu sei que é importante por causa disso, e eu vou fazer com animação, sem animação, por causa disso. Então, precisa deslocar essas duas coisas. Fez sentido aí, Mi? Com certeza, com certeza, porque a gente escuta muito, né? Se você não está motivado, mas você tiver disciplina, né? Pelo menos um caminho andado vai, né? Mas para mim fez sentido o que você fez, sim, porque por mais que a gente faça o que a gente ama, né? Nem todo dia vai ser delicioso, nem todo dia você vai ter satisfação profissional e pessoal naquilo que você desenvolve, né? E é bem isso. Ou às vezes tem dia que você só queria estar ali no sofá com a cobertinha, comendo pipoca o dia inteiro sem fazer nada. Verdade, é verdade, né? Mas é assim, seres humanos, né? Nós vida adulta, sempre falo, vida adulta. Né? Nós não somos perfeitos, somos inacabados, então a gente está sempre em processo de conhecimento, em processo de amadurecimento, né? E a Josiane, bom dia, Josi. Mais uma questão aqui da Josiane. O medo do julgamento dos outros e o medo do auto-julgamento. O que pega mais? Como lidar? Eu acho que, de novo, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que super, né? Se vem elogio, se vem crítica, tanto faz, mas tem uma autocrítica tão absurda que as pessoas ao redor podem falar, nossa, mas você é maravilhoso, e a pessoa não acredita nela. Uhum. Ela não, né? E tem gente que é o contrário, que internamente, nossa, eu super acredito nisso, mas morre de medo na hora de expor, morre de medo na hora de colocar para o mundo. Tem uma fé, uma crença, né, naquilo que faz, naquilo que acredita, mas não consegue expor. Então, o que pega mais? Depende. Agora, como lidar? É começar a entender o que está pegando. Olha para a raiz. Olha para o que está pegando lá internamente. De novo, existem algumas coisas que eu acho importante buscar um profissional, né? Ou uma profissional que te ajude nesse processo. Tem coisas que às vezes é mais enraizada. Tem algumas coisas que você acessando algumas ferramentas, ampliando suas referências, acessando alguns conteúdos, enfim, você pode já começar a olhar e entender, opa, olha, esse medo aqui. Uma coisa que eu gosto muito, tá? Essa coisa de ampliar a referência, para mim, pega muito. Então, quando eu quero desenvolver uma nova competência, o que eu faço? Eu vou atrás de quem faz muito bem esse negócio. Quem que já passou uma história de superação com isso aí? Né? Quem que já enfrentou um monte de bomba, né? Um monte de desafio em relação a isso aí e conseguiu vencer? E aí é muito importante olhar, quando a gente fala de referência, para um cuidado. Não se comparar. Porque quando a gente se compara com a história pronta, bonita, a história final lá já da pessoa. A gente precisa se inspirar. Quando a gente se inspira, a gente faz o quê? A gente olha para o caminho, a gente olha para a trajetória, a gente olha para quais ferramentas, quais técnicas, como é que foi o processo dessa pessoa e o que eu posso, né, pegar esse aprendizado e trazer para a minha vida. Então, olhar para novas referências, olhar para si, entender o que está pegando, checar quais são possíveis soluções. Tem um trabalho interno para fazer? Algumas ferramentas, um curso, alguma coisa pode me ajudar? Não, tô vendo que acho que o buraco aqui é um pouco mais embaixo. Qual o profissional que pode me ajudar? Qual tipo de técnica? Putz, vou testar isso aqui. A gente testa tanta coisa na vida, a gente experimenta todo tipo de comida, todo tipo de roupa, 5 cores de cabelo e a gente não experimenta ferramentas, né, técnicas para
para o nosso autodesenvolvimento. Então, eu acho que é isso, né? Agir com curiosidade mesmo, parar de se conformar. Eu tenho medo disso. Meu medo de morro, eu não estou nem aí. Mas tem muitos outros medos que todo santo dia eu estou aqui enfrentando, né? Estar aqui, expondo o que eu penso, como eu penso, é um enfrentamento de algum tipo de insegurança, né? Então, é isso. Acho que é olhar para isso. E até a Josi, não, a Val colocou aqui, né? O que é o erro? Ressignificar também o nível disso. Esses dias uma cliente minha estava assim, nossa, Paula do céu, recebi um feedback da minha gestora, ela me criticou por isso. Meu Deus, foi horrível. E ela trouxe um peso nesse horrível. E eu comecei a conversar com me conta um pouco como é que foi. E assim, pelo que ela contou, não foi horrível. Foi uma chamada ali de atenção e ninguém gosta de levar. E eu perguntei para ela, vamos lá. O que é horrível? Né? Talvez horrível seja, meu Deus, perder o emprego, perder tua reserva numa aposta que você fez, se expor num nível assim, passou por uma vergonha assim, em público, com 4.000 pessoas, enfim. Levar um feedback que, olha, isso aqui não foi legal, por favor, ajuste. É gostoso? Claro que não é, mas é horrível. É esse o termo? Ela falou, não, realmente foi ruim. Então, a gente ajustar o peso emocional que a gente também dá para as coisas. O erro cara, aquilo que a gente gostaria de ter feito A deu um resultado B, e esse resultado B não é o que eu gostaria. É ter uma conversa difícil, onde você gostaria de ter gerado uma reflexão e a pessoa se fechou, ficou chateada, e você fala, putz, gerei um resultado que não é o que eu gostaria. E aí é tentar parar para olhar para o teu lado. Peraí, vamos lá, eu me preparei para essa conversa? Eu estava bem, né? Eu estava concentrada, eu estava ali com a pessoa, eu estava com a intenção certa. Se a resposta for sim, poxa, então peraí. Tem uma parte que é minha, que é de minha responsabilidade, tem uma parte que é dos outros, do outro, né? Tem uma parte que eu não controlo. Agora, se não, olhei para tudo isso, não, eu não me preparei direito, eu cheguei já impondo a minha opinião, eu cheguei dando uma atacada, criticando, e a pessoa se fechou, putz, peraí, posso falar com essa pessoa? Falar, olha, eu estava com a vontade que você tivesse essa reflexão, mas eu trouxe realmente de uma forma que eu sei que não foi legal, então me desculpe por essa parte aqui, mas a minha intenção era te falar isso, né? Então você pode fazer aí um ajuste e acho que é por aí, é a gente dar a medida emocional que faz sentido, né, para aquele tropeço na caminhada e escolher o que fazer com isso. Mas é um exercício difícil, né, Paula? Porque é bem isso, dá um peso emocional. E a gente leva um tempo para diluir, para absorver, para refletir. E a primeira coisa que vem é a mágoa, né? É a mágoa, é a chateação, é a frustração. E daí a gente demora um pouco, né, para entrar num processo reflexivo positivo, como na crítica, né, que a gente falou anteriormente. Mas é um exercício desafiador, né? É extremamente desafiador. E uma coisa que é importante, tá? Que às vezes a gente faz é assim, ó. A gente passa por uma situação agora. Aí a gente tem todo esse processo. E aí a gente coloca na cabeça. Eu nunca mais vou errar. Eu aprendi. Eu nunca mais vou errar. Só que o que a gente tem que pôr na cabeça é o que eu posso aprender aqui? E já colocar na cabeça. Meu amor, dá aquele abraço em si mesmo, né? Meu amor, seguinte, deixa eu te contar uma história. Eu sei que você queria nunca mais cometer isso. Eu sei que você gostaria de, assim, meu Deus, de ser perfeito. Mas deixa eu te falar, vão acontecer outras vezes. Talvez não dessa forma, mas em outras variações, com outras pessoas, num outro momento, sobre um outro assunto. Vai acontecer. Então, a gente precisa normalizar um pouco. E não é assim, né? Errei mesmo, eu sou humana. Não, claro que não é isso, né? A gente buscar crescer, se desenvolver, mas a gente tendo um papo mais real com a gente. Meu amor, você tá aí achando que com o tempo, ou se você se esforçar o suficiente, você nunca mais vai tropeçar? Você nunca mais vai gerar um resultado que não é o que você gostaria? Isso é coisa de criança. É ilusão, né? É o mundo imaginário, é o mundo perfeito, é o mundo do unicórnio colorido, com tons pastéis, bonito. Não vai acontecer. A gente precisa desromantizar essa questão também do autodesenvolvimento. Se você fizer cursos o suficiente, ou se você acessar conhecimentos o suficiente, você não... Meninas, a Paula caiu.
Vamos aguardar um pouquinho. A Paula está voltando. Bem, a Paula está fazendo uma live conosco aqui, né? Sobre o medo, vamos ver. A Paula voltou. A hora que a Paula caiu, já corri aqui, meninas. Tipo, ajuda dos universitários, né? O seu áudio, Paula, novamente. E agora? Ah, perfeito. Voltamos à normalidade. Aí, ó, tinha que acontecer um negócio desse numa live como essa, não tinha? Se não acontecer. Qual foi o meu sentimento quando você sumiu? Medo. Medo de como lidar, de como fazer. Você viu como que é? Né? Na hora eu já chamei a Fábia aqui. Viu como a gente tem medo em momentos inesperados, a gente tem medo, né? Em várias situações. Mas não adianta, quanto mais a gente vai trazendo para o consciente que vão acontecer coisas inesperadas, vai ter um monte de coisa que vai sair do nosso controle, vai ter um monte de coisa que vai sair diferente do que a gente planejou. Quando a gente começa a normalizar, a gente se impacta menos, né? A gente vai entendendo que não tem aquele mundo perfeito. O que é o mundo perfeito? Não tem, muda, né? O mundo perfeito para mim há 3 anos atrás é completamente diferente do que é o mundo perfeito para mim hoje. Então, como é que, né, a gente não vai lidar com o que vai acontecendo aí na nossa caminhada? É isso mesmo. Então, assim, Paula. O Jefão, mas estou aqui. Será que o Jefão... o Jefão permaneceu na hora que a gente caiu? Que lindo. Então, por sinal, o Jefão aqui, ó, colocou: a vida é conviver com o inesperado também. Maravilhoso, é isso. É isso. Para mim foi totalmente inesperada a Paula cair, né? Aprendendo a fazer live, a Paula cai. Mas faz parte, né? Sim. Paula, eu queria saber uma questão sua também, né? Como é que a gente pode aproveitar o medo para lidar com ele de forma produtiva na nossa vida? Mi, acho que está muito conectado ao que a gente estava conversando sobre os 3 passos essenciais, né? Primeiro, identificar que o medo está acontecendo, seja porque eu estou procrastinando algo, uma decisão, uma atitude, começar a fazer algo que eu acho que é importante. Primeiro, perceber, opa, peraí, será que tem medo aqui? Porque às vezes o medo não vem claro, ele não vem assim, é medo. Ele vem com ansiedade, ele vem com insônia, ele vem com procrastinação, ele vem de outras formas. Então, primeiro identifiquei, tenho medo aqui. A segunda coisa é identificar quais medos existem em torno dessa situação, dessa procrastinação, dessa decisão, dessa atitude que eu não estou tomando de repente. Quais medos existem? E o terceiro é criar estratégias para lidar com esse medo. Caso não eu consiga, né, reverter e não se concretize, e caso se concretize. A gente já prevê, de repente, 2 cenários. Então, por exemplo, digamos que eu estava com um super medo de estar aqui com vocês hoje nessa live. Mas medo de quê? Medo de me dar branco, medo de não saber o que falar, medo de vir uma pergunta que eu não sei responder. Vai mapeando todos os medos que podem acontecer. E aí começa a falar, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Por exemplo, o que eu posso fazer para evitar que um branco aconteça? Sei lá, eu posso grudar um monte de post-it, colocar coisas aqui de lembretes na minha mesa? Posso. Eu tenho medo de não saber o que falar. Poxa, deixa eu me preparar para essa live. O que eu sempre faço, né? Ontem separei um tempo e escrevi diversas coisas que eu penso e que eu acredito e que eu experienciei sobre o medo. Hoje, 15 minutos antes da live, o que eu fiz? Dei uma olhada lá. Para decorar? Claro que não, mas para estar com as coisas mais frescas e mais organizadas na minha memória, para que quando eu compartilhar essas coisas aqui, tivesse fácil acesso. Não uma coisa que eu vi, sei lá, 6 meses atrás na minha cabeça. Então, mais uma preparação. A outra coisa, né? Se vier uma pergunta que eu não sei responder, o que eu posso fazer? Nessa parte, esse foi um combinado que eu fiz comigo já há algum tempo, desde que eu comecei a estar aqui,
que eu acho que não tem nada mais poderoso do que a sinceridade. Uhum. Se chegar uma pergunta que eu não sei se eu ia falar, meu amor, parabéns, eu não tenho noção de como responder essa tua pergunta, mas eu me comprometo aqui, olha, vou pesquisar, vou estudar e vou tentar, tipo, só por favor, me manda um e-mail aqui, ó, depois eu vou tentar te auxiliar nesse ponto aí. Eu não tô aqui porque eu sei de tudo. Longe de mim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei quase nada. Mas eu tô aqui porque eu tenho alguns conhecimentos, algumas experiências, sei de alguns caminhos e é isso que eu quero deixar aqui à disposição. Então, olha aí, já matei os 3 medos possíveis que eu tinha criado aqui, né? Então, é identificar o que são esses medos e quais estratégias eu posso criar para isso aqui. O que eu posso fazer com isso? Então, é mais ou menos por aí, Mi. Perfeito, porque até na hora que você estava falando ali, né, Paula? Olha só, eu lembrei de uma coisa. A Fábio, aqui da Essenza, já havia me ensinado como é que faz quando uma live cai. Na hora que você caiu, deu branco. Eu não lembrei como é que fazia. Então, assim, olha como a gente, às vezes, trava na hora da insegurança, né? O que o Jefão falou ali, ó. A vida é conviver com o inesperado também, né? E é bem isso, a vida é o inesperado, né? Com certeza. E, assim, acredito, assim, essa questão que você nos trouxe, né? Da gente buscar referências, buscar meios, né, de trabalhar os nossos medos, até beber da fonte de pessoas mais experientes que a gente, olhar para dentro, olhar para os medos, listar os medos, né? Tudo isso nossa, Paula, maravilhoso, perfeito, né? E eu gostaria muito que você fechasse para a gente, né? O que você pode trazer de mais dicas para a nossa vida, para fechar essa questão do medo, né? Fechar não, porque vou dar uma dica para quem ainda não segue a Paula, né? Lá nas redes sociais, o Instagram dela é maravilhoso, dá uma nutrição maravilhosa diária, né? Então, o que você pode trazer para a gente? Ô, Mi, primeiro, obrigada pelo carinho, fico muito feliz que fez sentido aí para você, espero que tenha feito sentido para o pessoal também. E acho que, assim, o principal, gente, o principal passo é muito o que a Willy trouxe lá no começo, né, quando a gente estava dando bom dia aqui. Dá um carinho pro medo, né? A gente tem a tendência, a alegria, a satisfação, né? Essa emoção eu gosto. Agora, a raiva, a tristeza, o medo, essa emoção eu não gosto. A gente tem mania de querer escolher que emoção que a gente gosta. Todas as emoções são importantes, elas trazem um recado importante para a gente. Dá um colinho, escuta o recado que ela tem a dizer. Depois que você foi, criou tua estratégia, etc., ela continua vindo e fala, peraí, você tem algo de novo para me dizer? Se não tem, pega a tua malinha e vai embora. Eu já tô com a minha estratégia montada aqui. Se você tem algo novo, opa, peraí, senta aí. Senta no sofá e me conta. Então, esse exercício de a gente olhar de uma forma diferente para as nossas emoções e conversar com elas, é uma coisa pela qual eu sou apaixonada, que eu venho treinando, estudando, e inclusive o curso de agilidade emocional, vou aproveitar aqui, o curso abre inscrições agora no dia 24, no sábado, então venham acompanhar lá no Instagram, sempre tem conteúdo lá e também estão tendo outras lives lá, focadas no lançamento do curso de agilidade emocional, então tem muitos desses temas por lá, e é isso, eu tento trazer ferramentas, exercícios simples. Eu não gosto de complicar. Neurociências, porque, gente, eu faço o resumo do resumo do resumo numa linguagem simples para quê? Para a gente praticar. Só que não adianta acessar esses conteúdos aqui e fazer igual a gente faz com a academia, né? A gente vai em janeiro e jura que o resultado vai seguir até dezembro. Não, você tem que muscular, tem que comparecer. Não é acessar uma vez e achar que o resultado vai continuar vindo. Então, acho que é por aí, Mi. É olhar com esse carinho para as nossas emoções, dar um colinho, escuta o recado, faz o exercício de trazer para a consciência, cria estratégias e dá o próximo passo. Perfeito. É um exercício diário, né, Paula? Às vezes a gente quer uma superação, mas a gente não corre atrás. Né? Eu sempre brinco assim, não lê nem mesmo um gibi, não assiste alguma coisa interessante, não vai conhecer lugares interessantes, não se nutre.
aí vai ficar difícil, né? A gente precisa se nutrir de vários elementos para a gente conseguir modificar, para a gente conseguir avançar, né? E é aquela questão que você falou, né? Ah, eu sou ser humano, é assim mesmo. O conformismo também não vai levar a lugar nenhum, né? São os dois extremos, né? A chibata da autocrítica e o conformismo, eles não vão nos levar para frente. Não. Excelente ponto que você trouxe. Ficar estático, né? Ficar estático a gente não avança, né? Com certeza. Então, Paula, muito obrigada por essa live de hoje. Para mim, agregou muito, fez muito sentido. Amei poder mediar você. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que nos prestigiou nessa manhã. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, alguma questão, né? Deixem ali para a Paula, assim que ela puder, ela responde vocês, né? E gratidão por essa manhã, Paula, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Mi, obrigada a Willy, querida. E obrigada a todos que estiveram aqui, que contribuíram um monte aí com seus comentários, suas perguntas e deixaram esse nosso momento muito mais rico. Tenham uma quinta-feira muito abençoada. Obrigada, gratidão a todos, um bom dia. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.